Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, famílias do Imaculado Coração de Maria. Hoje nós vamos falar de ser simples com a doutrina. O que nós precisamos fazer enquanto famílias nesse sentido da simplicidade da doutrina? Nós somos famílias da Igreja Católica. A Igreja Católica que é a mãe mestra da verdade. A Igreja Católica que tem na inteireza a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É a igreja na qual nós somos família. Então, sendo famílias na Igreja Católica, nós precisamos viver ao máximo a radicalidade da doutrina da Igreja Católica. E aí nós vamos lembrar, né, nós já faz, né, já fizemos três vídeos, né, sobre isso, né, sobre a Santa Teresa d'Ávila, e hoje nós encerramos esta série de 4 vídeos de Santa Teresa d'Ávila e principalmente dos seus pais, né, do impacto de Santa Teresa no seu, o impacto dos pais de Santa Teresa nela mesma enquanto santa, né? A gente vai encontrar em Santa Teresa d'Ávila lá no livro da sua vida, né? Ela falando o seguinte: como fazem mal os pais que não procuram que se veja em seus filhos sempre as virtudes em tudo o que fizeram, né? A Santa Teresa d'Ávila, que teve pais exemplares, pais devotos que inspiraram nela a devoção, agora vai se dirigir a nós pais e dizer o seguinte, vou repetir: como fazem mal, como nós pais, né, fazemos mal quando não procuramos que se veja em nossos filhos sempre, esta palavra é fundamental, sempre as virtudes em tudo o que fizeram. Sempre em tudo. Não podemos ser maleáveis, não podemos ser flexíveis, não podemos ser frouxos, não podemos ser mornos com a doutrina. A doutrina da Igreja Católica, que é a doutrina dos santos, que formou os santos, precisa ser vivida em sua inteireza. Nosso Senhor Jesus Cristo não pôs uma vírgula a mais e uma vírgula a menos naquilo que a Igreja nos diz. Por quê? Porque a Igreja é a esposa de Cristo. Por quê? Porque Santo Agostinho vai dizer que se a tradição me ordenasse, nem na Bíblia eu acreditaria. Ou seja, a tradição da Igreja Católica, a doutrina da Igreja Católica tem que ser vivida sem relativismo, sem relaxar em nada. E os pais que são família dentro do Imaculado Coração da Virgem Maria, mais do que nunca, precisam assumir a doutrina da Igreja ao máximo, com toda a intensidade do mundo. Por quê? Porque o mundo não vai perdoar. Muita gente, aí que entra um ponto também que me incomoda muito. Muita gente fala assim: ah, mas eu dou exemplo para o meu filho, né? Eu sou um exemplo, eu dentro da minha família, se ele seguir o que eu falo, né, o que eu faço, né, não vai acontecer nada de mal com ele. Aí vai lá e acontece que o filho está no vício, está na droga, está na pornografia, que ninguém consegue entender por que ele chegou nesse momento, nesse ponto da vida espiritual dele, né, desleixado, pecador, destruído, perverso, né? Por que ele chegou nesse ponto se o pai deu exemplo? E quantos pais deram exemplo e o filho está perdido? É ou não é? Isso é uma realidade. Sabe por quê? Porque não basta dar o exemplo. É necessário dar também a doutrina. É necessário que nós conheçamos a doutrina da Igreja Católica. É necessário que nós pais nos formemos para ser pais. É necessário que nós pais nos formemos para ensinar aos nossos filhos a doutrina sim. E que nós
tenhamos pedagogia para isso, que nós busquemos ao máximo ensinar tudo da melhor maneira possível e tudo sempre, né? Sempre e tudo. É isso que nós precisamos fazer, ensinar a doutrina sempre, em tudo, para que nossos filhos sejam virtuosos sempre e em tudo. Porque se ele deixar uma coisinha para trás, é nessa coisinha que o demônio vai pegar ele. É aí que entra o desleixo, né? É aí que entra a inconsequência, né? Que os pais muitas vezes vivem ensinando seus filhos. Que certas coisas não precisa, que certas coisas não é tanto assim, que uma mentirazinha pode, que um pecadozinho pode, que uma coisinhazinha pode, mas é dessa coisinhazinha que vai se tornar um pecadozão. Que é aí que entra a história do vício. Sabe qual que é a história do vício? É a história de uma erva daninha que se tornou uma árvore que ninguém consegue agora tirar. Sabe por quê? Porque ninguém tirou enquanto era uma erva daninha. Essa é a história do vício. A gente tem que tirar o vício pela correção logo no começo. Agora, se a gente for conivente com certas coisas, se a gente não for simples com a doutrina, os nossos filhos vão ser viciados sim. E aí depois não vai dar mais. O normal é que eles, se forem viciados, que eles vão para o inferno. É isso que é o normal. É muito raro quem se converte já quando adulto. Ah, então deixa meu filho agora, deixa ele ficar nessa vida morna, nessa vida porca, e depois lá eu mando ele para um retiro. Quando ele tiver 15 anos de idade, eu mando ele num retiro de carnaval, ele se converte. Gente, tem um monte de gente que fez retiro de carnaval, se converteu uma porcaria nenhuma. Eu me converti no retiro de carnaval, mas daquele retiro não tem praticamente ninguém hoje em dia que está fazendo esse tipo de trabalho aqui. Não que eu seja maravilhoso, não, se eu estou falando isso, é que eu sou um sem vergonha também, mas o que eu estou falando é que isso é raro acontecer que alguém que se converte num retiro e continue. Né? Como que você quer deixar que seu filho se converta num retiro? Você tem que ser firme com a doutrina agora, ele tem que ser virtuoso sempre em tudo. E você também, porque como que você vai educar seu filho se você não for virtuoso também? Isso que é um ponto aqui que chama muita atenção, que é fundamental. Como que você vai educar seu filho para a virtude em tudo se você não é virtuoso em alguma coisa? Essa coisa fica para trás e te prende. Como vai dizer o São João da Cruz, o vício é como um fiozinho que prende a pata do passarinho que não consegue voar. O vício é um fiozinho, né? Mas um fiozinho que prende não dá para voar. Então não dá para ser conivente com os erros. E aí entra, de novo, a maldita criancice. Porque ser conivente com o erro, né? Isso é criancice. O que a criança quer? Ela quer fazer tudo que dá na cabeça dela. E ela não quer ser corrigida. E isso que é criancice de muita gente. Alguém vai lá e denuncia o erro, a pessoa fica bravinha. E fica nervosa. E se eu falo agora para você que você está em situação de pecado mortal, não sei se você está. Se tiver e você morrer assim, você vai para o quinto dos infernos, meu filho. Isso está no catecismo da Igreja Católica. Se eu falar isso para você e você ficou bravinho, sabe o que você é? Você é uma criança. Você é uma criancinha mimada, um adolescente mimado, que não admite ser corrigido. E quantas pais e mães estão vivendo assim, como crianças mimadas, que não vão conseguir educar nunca o seu filho se você for assim. Por quê? Porque você tem que ser firme sempre, em tudo, na virtude. É isso que foram os pais de Santa Teresa d'Ávila, é isso que foram os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, os pais do São Padre Pio. A maioria dos santos foram formados dentro das suas famílias, o São Tomás de Aquino, gente. A maioria dos santos, os maiores santos, foram formados dentro de famílias virtuosas e que não admitiam o erro. Vai dizer o Chesterton: o certo é certo, mesmo que ninguém faça, e o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Se tiver todo mundo fazendo o errado, isso não vai fazer com que o errado vire certo. O certo é certo, mesmo que ninguém faça. Então, mas hoje em dia ninguém faz isso. E daí? Hoje em dia, o parâmetro atualidade não serve para nós católicos. Não serve. O parâmetro atualidade serve para a gente mundano. As famílias não podem querer ser atuais e moderninhas, elas têm que ser santas.
As famílias devem buscar a radicalidade do Evangelho. No Imaculado Coração de Maria não há espaço para o erro. Então, o que nós precisamos fazer? Parar de ser criança mimada e crescer, ter uma alma adulta, que é a alma dos santos. Os santos tiveram uma alma adulta. O São Tarcísio, que morreu com 8 anos de idade, o São Domingos Sávio, que morreu com 14 anos de idade, esses santos, eles tinham uma alma muito mais adulta do que muito adulto que hoje está aí com 40 anos de idade, enfiado dentro da Igreja Católica e quer fazer do seu jeito. Moleques, menininhas mimadas, são esses católicos que querem viver nessa vida relativista. E como que vai educar criança assim? Como que vai educar jovem assim? Se não consegue nem mesmo você se consertar dos seus erros? Então, primeira coisa, se converta, meu filho. Se converta dentro do Imaculado Coração de Nossa Senhora. Ela vai dar a graça para isso. Ninguém vai ser santo se não for pelo Imaculado Coração de Nossa Senhora. Os santos são obra da Imaculada, vai dizer São Maximiliano Maria Kolbe. Então, nós precisamos admitir, primeira coisa, que se a gente está no erro, que o erro seja denunciado e a gente admita o erro, se converte e vá buscar a confissão. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai para o quinto dos infernos com a nossa família junto. Isso é grave, isso não é brincadeira, gente. Então, gente, os pensamentos mundanos não podem ser referência para julgar a doutrina. Gente, quem que vai julgar a Igreja Católica? A Igreja Católica tem mais de 2000 anos, meu filho. Tem escritos maravilhosos e abundantíssimos. E a maioria está em latim. Quer dizer, a gente não tem acesso nem ao que está escrito. A gente nem entende o que está escrito e a gente vai julgar. Olha que prepotência, que criancice é essa de a gente falar: ah, isso eu concordo, isso eu não concordo. Mas quem é você para concordar ou não concordar? Se você não concorda, saia da igreja. Não seja mais católico, admita que você não consegue viver como católico e cai fora, meu filho. Porque se você é católico, seja fiel à igreja. Que seu filho veja em você alguém que vive com toda intensidade e para sempre a doutrina. Gente, humildemente reconheçamos isso. A igreja é a igreja, eu não sou a igreja. Eu não fiz a igreja, eu não fundei a igreja. Ela está aí antes de mim, eu vim nela, eu estou nela, e eu preciso educar minha família nela, e não em mim, não no mundo, não na atualidade. Eu preciso educar minha família na fé da igreja, na doutrina da igreja. Então, o que eu preciso fazer? Ser simples com a doutrina. O que é ser simples? Não inventar, não ficar com frescura, parar de loucura, de cair nessas doutrinas idiotas, pagãs, mundanas, satânicas, que hoje nós estamos engolindo, goela abaixo, sabe por quê? Porque a gente não quer deixar os nossos vícios. Aí que está o problema, né? Então, gente, o que a gente encontra aí? Um orgulho satânico, daquele negócio das verdades próprias, né? Ah, isso é verdade para mim, né? Para mim isso é verdade, para você pode ser que não seja. Para você uma ova, vai dizer. Gente, quem sou eu para falar que a verdade é minha? A verdade, sabe quem é? É Cristo. O caminho, a verdade é a vida. Ele é a verdade. E sabe quem é Cristo? Ele é Deus. Sabia que Jesus Cristo é Deus? E ele é Deus, ele criou a verdade. Ele é a verdade. A verdade na qual nós vivemos, na realidade que nós vivemos, foi criada por Deus, que se encarnou em Jesus Cristo, no útero de Nossa Senhora, e fundou a igreja. E este é a verdade. Então, o que é a minha verdade? O que é a minha verdade perto disso, meu Deus do céu? Então, o que a família hoje em dia precisa fazer? Ser simples. Simples é catecismo, Sagrada Escritura, doutrina da igreja, santos padres, doutores da igreja. Eles é que sabem a verdade. E eu admito a verdade e vivo nela, se eu sou católico. Agora, se eu não sou católico e eu quero criar as minhas verdades, então cai fora. E aí a melhor coisa a se fazer é isso, né? Agora, se eu sou católico e não conheço a verdade, aí é outra questão. Aí eu preciso conhecer. E se eu conheço e não consigo viver, aí é outra questão. E é isso que a gente está fazendo aqui. O Anderson Reis, do Instituto Regina Terra, está se propondo a aproveitar esse canal de comunicação aqui, que é o YouTube, para que nós possamos chegar nas famílias e assim ajudar as famílias a restaurar-se na verdade. E é isso que nós precisamos fazer. E o que é bom fazer quando a gente quer ir para a verdade? A gente precisa ir lá no útero de Nossa Senhora, onde foi gerada a verdade encarnada, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nela, aprender a verdade.
na sabedoria encarnada no útero dela está a verdade. Então é nela, no útero de Nossa Senhora, no coração imaculado da Virgem Maria, que nós vamos nos restaurar enquanto famílias. Vamos ou não vamos? É lógico que nós vamos, né? Então é isso aí, meu irmão. Vamos compartilhar esse vídeo, vamos fazer com que isso chegue para mais pessoas, para que nós possamos restaurar as famílias no Imaculado Coração de Maria. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.